Eu sou Cíntia Fiore, para quem não me conhece, eu sou nutricionista infantil e amo esse mundo da alimentação dos bebês. Sério, gente, como ninguém. É encantador para mim, é uma missão de vida para mim. Para mim não é um trabalho, para mim é um grande prazer. Então vamos lá. O nome do episódio de hoje é Quantidade de água por idade do bebê. Qual a melhor forma de oferecer? Então vamos pontuar tudo bem direitinho aqui. Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui para que vocês entendam é: com que idade começa a oferecer água para o bebê? E qual a melhor água para oferecer para esse bebezinho? Então vamos lá. Água a gente pode e deve começar a oferecer a partir do início da apresentação alimentar. 6 meses mais os sinais de prontidão. Tá? Então, no momento em que a gente começou a oferecer os alimentos para o bebê, a gente já começa automaticamente a oferecer a água para esse bebê, tá? Então, claro que no início pode ser que eles não queiram, você sempre tem que se dar conta e internalizar de que é tudo muito novo para eles, certo? Vocês não acham que o bebê é de um dia para a noite, que só toma uma mamá, seja peito, seja fórmula, o bebê vai sair tomando água assim como a gente acha que deveria, tá? Então tem que ter muita paciência, muita persistência, muita consistência nessa informação. E qual o tipo de água? Qual a melhor água? Então vamos lá. Ou ela é uma água fervida por pelo menos 5 minutos, então água potável, certo? Que ela deve ser também fervida por pelo menos 5 minutinhos, tá? No momento em que a gente pensa nessa questão, eu já ouvi várias perguntas de: eu posso oferecer a água filtrada, né? Somente a água filtrada? Vocês têm que ter então muita noção de que se é um filtro, por exemplo, de barro, um filtro que vocês têm independente do tipo, vocês têm que ver a questão da manutenção se está ok, certo? Você tem que chamar para avaliar, para ver se tem, normalmente tem a validade da verificação se esse filtro, né, tá ok, que retira as impurezas necessárias. Então assim, água fervida ou água filtrada, tá? Se for a água da torneira potável, ela deve então ser fervida por pelo menos 5 minutos. Outra opção também é vocês oferecerem a água mineral sem gás para começar a oferecer para o bebê. Então, e essa água mineral, ela não precisa passar por um processo de fervura, tá? Certo? Nossa segunda perguntinha aqui para a gente alinhar isso. As pessoas confundem, né? Eu coloquei as perguntas muito prevalentes que eu recebo nas redes sociais, que confundem o que significa quantidade de água. Qual o volume de água que eu preciso oferecer, né, para o meu bebê? O que eu tenho para dizer para vocês? Que realmente, sim, é muito difícil a gente estimar a quantidade em ml ideal certa para aquele bebê. Por quê? É justamente o volume de água que o bebê ingere, ele está contabilizado em 3 vias, vamos dizer assim para vocês entenderem bem. Então, via leite, seja leite materno ou fórmula, a quantidade de água prevalente daqui também, a quantidade de alimentos que esse bebê está comendo. Não vamos esquecer que os alimentos, principalmente frutas, verduras, legumes, eles possuem uma grande quantidade de água, né, intrínseca. Então, a água também dos alimentos e a água propriamente dita ofertada em que o bebezinho vai começar a tomar essa água, tá? Então, pensem nisso, que não é simplesmente meu bebê tem que tomar X ml de água. Não, é tudo um somatório dessas 3 vias aqui. Então, existe um cálculo para definir a quantidade de água, né? Existe, eu vou colocar um dos exemplos aqui para vocês. Que é, por exemplo, a quantidade de água por peso. Se o bebezinho tem até 10 quilos, a gente vai oferecer, seria mais ou menos um cálculo de 100 ml por quilo de peso desse bebê, tá? Contabilizando 24 horas, correto? Eu tô deixando isso aqui tudo aqui para vocês visualizarem. Entre 10 a 20 quilos, um bebê que pesa entre 10 e 20 quilos, seria 1 litro de água ou 1000 ml, mais 50 ml por quilo por dia acima de 10 quilos, tá?
Depois vocês peguem, dão um print aqui, anotem para contabilizar, tá? Crianças acima de 20 quilos seria 1,5 litro, 1.500 ml, mais 20 ml por quilo de peso por dia, acima de 20, tá? Vamos pensar que um bebê, vamos dar um exemplo, um bebê de 9 meses e está pesando 8 quilos, tá? Um bebezinho de 9 meses está pesando 8 quilos. Onde é que ele se encaixa? Aqui nesse primeiro cálculo, que é até 10 quilos, seria 100 ml por quilo de peso por dia, correto? No momento em que a gente tem isso, a gente faria então 100 ml vezes 8, seria o quilos, daria 800 ml de água por dia, correto? Então, quer dizer que o bebê tem que tomar 800 ml por dia, um bebezinho de 9 meses, que pesa 8 quilos, 800 ml, quase 1 litro, quase 1.000 ml? Não, gente, não é assim o cálculo. Lembra que eu falei anteriormente? Então, a gente tem que oferecer água para o bebê e essa água também ela está disponibilizada lá no mamá e nos alimentos que esse bebezinho já com 9 meses já está se alimentando, certo? Então, assim, a gente não vai fixar um volume em ml, eu não indico que vocês façam isso acontece demais, às vezes as pessoas estarem medindo, colocando ml, o bebê até o final do dia tem que secar esse copo, porque senão não vai atingir as necessidades hídricas, né, de um bebezinho, tá? Então tem que ter muito cuidado nas orientações que vocês ouvem por aí, tá? Então, porque, né, uma das coisas assim, tem bebês que aceitam mais, né, tem bebês que aceitam menos água, como é que funciona tudo isso? Então, por que acontece isso, né, muitas vezes? Vou dizer para vocês que uma das coisas que eu noto demais e vocês começar a se perguntar é, eu estou oferecendo água diariamente para o meu bebê? Eu ofereço cerca de 3 a 4 vezes durante o dia para o meu bebê ou não? Nossa, verdade, se bem que eu tô esquecendo da água. Gente, isso para mim é assim, ó, é unanimidade, tá? É muito comum isso acontecer. Das mães, os pais esquecerem, né? Focam mais no mamar e na alimentação, esquecem de oferecer água, tá? Então, o que eu digo para vocês? Ofereçam pelo menos 3 a 4 vezes por dia ao longo do dia, por exemplo, de manhã, depois do almoço, de tarde, à tardinha, tá? Não esqueçam de fazer a oferta. A criança vai se acostumando com a demanda, vai se acostumando com aquele sabor, né? Que não, na realidade não tem sabor nenhum, que para eles é tudo novo também. Lembrem que o mamazinho é o que tem sabor, que é o que eles gostam, que eles estão acostumados, tá? Mas não existe uma forma de saber se o meu filho está tomando água suficiente? Existe ou não existe? Quero dizer para vocês que existe sim. Então, o que eu digo para vocês cuidarem nisso aqui? Então, vocês vão fazer a parte de vocês que é de oferecer. Depois a gente vai falar sobre as vias, os copos, tá? A melhor forma aqui. Mas o que vocês vão pensar nisso tudo? Mantenha, né? A primeira coisa é vocês manterem as consultas com o profissional, com o pediatra de vocês em dia, para vocês estarem avaliando toda a questão, né? Às vezes da consistência de fezes, como é que tá o cocô, as fezes desse bebê? Estão mais amolecidas, não estão tão duras? Como é que tá a cor do xixi? A fralda tá cheia, tá enchendo a fralda de xixi? É o melhor parâmetro que a gente tem é a urina, de fato, né? E a consistência das fezes. É vocês verem se essa fralda tá enchendo com frequência, a cor do xixi, que vocês vão olhar a cor na fralda, tá muito concentrada, muito amarela, é um sinal de que vocês podem e devem aumentar a oferta de água para esse bebezinho, tá? Então cuidem, tem que estar mais clarinha, né? Um amarelinho clarinho, que não esteja muito escurecida e as fezes também não muito endurecidas, tá? Então isso é o melhor parâmetro que vocês podem ter, né? Da gente saber se esse bebê está hidratado. Uma questão importante, os bebês, gente, eles não vão pedir para vocês, eu quero água, muitas vezes, principalmente no início da introdução alimentar. Lembrando que a introdução alimentar vai dos 6 até os 2 aninhos. Então, no momento em que a gente tem uma oferta, a criança se acostuma a tomar a água. No início eles podem ficar
pouquinho mais resistentes, mas eles começam super a aceitar, tá? E se algum bebê tiver alguma dificuldade, eu vou ensinar alguns truques para vocês aí. Fiquem até o final que eu vou ensinar como fazer isso, tá? Que isso é muito importante, tá? Se eu não cuidar da hidratação, o que acontece, né? Se eu não oferecer água para o meu bebê, o que pode acontecer aí? Então, o que né, pode acontecer? A criança pode ficar, né, constipada, né, com constipação intestinal. As fezes podem ficar endurecidas, a criança começar com dor ao evacuar, fazer muita força para evacuar, começar a espaçar muito os dias, né, de evacuação. Por exemplo, o meu bebê, por exemplo, sempre evacuou de 2 em 2 dias ou todos os dias. Isso varia grandemente, né, entre os bebês. Mas se vocês começarem a ver um aumento, né, um espaçamento no período de evacuação, vocês já comecem a ficar, né, de olhos abertos para saber. Meu bebê está fazendo muito esforço para evacuar, ficando vermelho, fazendo força, com dor, com desconforto, aquela barriguinha que faz muitas vezes um barulhão, né, da questão de muitos gases. É uma questão que a criança até tem vontade, mas as fezes ou estão endurecidas e a criança não consegue evacuar como deveria, tá? Então, o que acaba acontecendo e impactando aí? A criança fica com certo medo, né, da evacuação a longo prazo, né? Eu conheço vários casos em que a criança tem uma grande dificuldade de evacuar porque devido à constipação, e isso então tem que ser um tratamento com o pediatra até estabilizar isso. Outra questão é a criança começar a ingerir e recusar a refeição, recusar os alimentos de fato. Por quê? O intestino está tão cheio que não consegue fazer essa liberação, né? E que a criança não sente fome mesmo, não tem espaço justamente, e a criança fica extremamente irritada, extremamente desconfortável e a gente não sabe muitas vezes o que tem, o que está acontecendo, será que não está bem, será que está com alguma dor? E às vezes é essa questão, né, da falta de hidratação também, tá? Então, claro que nem demais, né? Tem vários estudos que mostram que a gente não precisa tomar água passando de um volume exacerbado, que muitas vezes não é isso. Né? Então a gente tem que manter a oferta 3 a 4 vezes por dia, pelo menos, tá? E a criança vai tomar o volume que ela estiver aceitando bem. Quais as melhores alternativas de utensílios? Separei alguns aqui para vocês para oferecer a água. Então, de início, eu já saio dizendo para vocês aqui que sempre a melhor alternativa é vocês oferecerem no copo de boca aberta normal. Eu trouxe um pequenininho, tá? Esse aqui ele é de metal, mas pode ser de vidro, tem uns pequenininhos próprios para bebê. E pode ser alguns outros também, assim, de vidro mesmo, tem alguns de silicone, alguns de plástico, tanto faz. O que interessa é a primeira oferta, vocês podem fazer no copo de boca aberta, normal, tá? Ah, mas o meu bebê não vai aceitar, vai se sujar, né, que eu costumo dizer muito. Não, a criança, né, ela vai escorrer água, né, normal. Se tiver um dia quente, deixem só de fraldinha e ofereçam no copo. Então a gente oferece para o bebezinho, a gente pode segurar. A primeira coisa que vocês vão fazer é vocês tomarem a água nesse copo aberto para que a criança enxergue o que vocês estão fazendo e consigam replicar esse ato que vocês fizeram. Eles aprendem muito por imitação, por curiosidade. Vocês vão tomar e podem oferecer. Às vezes os bebezinhos querem puxar o copo que está na nossa mão, que a gente está tomando. Vocês permitam e deixem ir ao encontro, né? O bebê ir ao encontro desse copo, tá bom? Então, copo de boca aberta, primeira opção. Bebês que tomam leite materno, né, que são amamentados no peito, a gente tem que ter um cuidado sim maior com a via. Por exemplo, copos com bico de silicone, pode ser que os bebês comecem a morder o copinho de bico de silicone, esses eu não indico. Eu gosto de indicar ou copo de transição de bico rígido, é uma opção, ou copo 360, tá? Copo 360 é esse estilo aqui, tem de várias marcas. Só sai a água quando o bebezinho coloca a boca aqui, por exemplo, coloca aqui e a água sai. Às vezes querem colocar na bolsa, por exemplo, ou levar, é um copo que a água não escorre, assim. A água só sai quando o bebezinho coloca e aperta aqui, tá? E a água escorre para o bebê tomar. Então essa é uma das alternativas também, mas eu considero de boca aberta a primeira opção sempre, tá? Outra opção, às vezes também, é essa colher dosadora. O que ela é? Ela é muitas vezes para dar para o bebezinho
que mama no peito, né? E que a gente, ou a mãe vai voltar ao trabalho, quer ensinar o cuidador a oferecer o leite num outro local. A gente sabe que mamadeira não é a melhor opção, né? Para não ter confusão de bico ou de fluxo. Então a gente oferece, pode ser nessa colher dosadora. Ela é com uma rosca, assim. Aqui vocês podem colocar água, é uma opção também. E colocar, às vezes no início, o bebê não tá aceitando no copo de boca aberta, não tá aceitando no copo 360, não é que vocês precisam investir, né, nesse 360, não precisam investir. Já vou adiantar para vocês, tem alguns bebês que não aceitam esse copo aqui, tá? Se dão muito melhor com copo de boca aberta e com bico rígido, mas depende de cada criança, tá? Então aí como é que sai a água? A gente coloca a água aqui, a gente aperta um pouquinho e a água escorre aqui e sai normalmente, tá? Então essa é uma opção também. Muitas vezes para estimular a criança que não tá querendo, isso é uma opção. Temos o copo então de bico rígido, que é esse estilo aqui, tá? A gente pode ver que ele não é um bico em que a criança vai ficar mordendo e fazendo barulho de borracha, senão eles ficam muitas vezes mordendo e se distraem muito. Isso não é tão bacana do ponto de vista, né, da criança começar muitas vezes, se é um bebê que mama no peito, começar a morder, né, o bico do peito da mãe, tá? Isso pode acontecer. Mas vou dizer para vocês que esse eu gosto bastante, esse tipo. O que vocês têm que cuidar? Alguns desses de transição de bico rígido, eles têm uma válvula dentro. O que é essa válvula? Essa válvula, ela é de redução de fluxo. O que a ideia dela é? O que veio no mercado? Para o bebê, no momento que for sugar, ele não precisar, a água não escorrer, tá? Como se fosse algo em que o bebê precisasse para não se afogar, para não engasgar, mas isso não precisa. A gente vai devagarinho e oferece de acordo. Por exemplo, se eu deixo essa válvula, ela é uma válvula redutora de fluxo. O que acontece aqui? O bebê precisa fazer força porque o fluxo não está escorrendo, né? Eu vou fazer isso aqui, ele não vai escorrer. O que eu preciso fazer? A ideia não é o bebê precisar mamar a água, assim como eu mostrei para vocês. O bebê não precisa mamar a água, o bebê precisa tomar a água que está escorrendo, aqui. Então, o que a gente faz? Se o copo de vocês, se alguém tiver esse copo, retira essa válvula aqui e fecha o copinho, aí a água vai escorrer sem o bebê precisar ficar fazendo o movimento de sucção, tá? Então, essa é uma alternativa bem bacana também. Cíntia, meu bebê não toma no copo aberto, não quer saber de água, não quer saber de copo 360. Já tentei colher dosadora, já tentei tudo, ele não aceita. O que eu faço? Tem alguma dica? Tcharanã, tcharanã. Tem uma dica infalível, infalível. Olha só, um copo. Tcharam! Mágica. Mágica da tia Cíntia. Plim, 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 plim. Então, copo. Vocês vão pegar um canudo, o bebezinho vai estar na frente de vocês. Vocês podem fazer para vocês mesmas também, antes de mostrar para o bebê. Vocês vão tampar aqui, tá? Primeiro, depois vocês vão abrir, tampou, segurei a água, certo? Quando eu soltar aqui meu dedão, o que vai fazer? Correto? Vamos de novo? Vocês vão colocar, tampar, segurar e soltar aqui, ó, o dedão. Que legal! Que delícia! Aí, a criança entendeu o mecanismo, entendeu? Elas vão olhar, vai escorrer na boquinha, aí a gente coloca e pode dar o canudo para elas. O que elas vão fazer em primeiro momento? E no momento que elas fizerem para fora, vai subir de novo, ó. Tá? Então, esse é o mecanismo que a criança vai entender como funciona. Então, aperta, coloca, quando colocar dentro da boquinha, solta, vai ter umas gotinhas de água, a criança vai entender que foi divertido, que foi legal, depois ela vai
assoprar e depois puxar novamente, tá? Então essa é uma dica muito, muito, muito fácil, que os bebês pegam assim muito rápido e super funciona. Posso deixar o meu bebê ficar tomando água no canudo? Pode, sem problema nenhum, tá? O que eu gosto de indicar? Ah, pode ser de canudo de plástico? Até pode, mas se vocês tiverem esse tipo de canudo, né, que eles são reutilizáveis, né, eles não vão fora, é bem bacana também. Vocês podem ficar utilizando somente para o bebê, higienizar direitinho, tem até uns limpadores internos assim, pode ser esse tipo aqui. Às vezes, eu até coloquei um lembrete aqui para vocês verem o como é possível, tá? Por exemplo, assim, Cíntia, mas será que é possível mesmo, né? Às vezes as mães, os familiares ficam, será que o copo de boca aberta, o bebê vai conseguir pegar com a mãozinha, vai conseguir tomar de fato, né? Vai conseguir segurar, né, um copo de vidro, né, não vai deixar cair, enfim, como é que funciona isso tudo. Eu vou deixar aqui para vocês, né, nada mais do que vocês conseguirem visualizar, né, tudo isso para vocês verem o quanto o bebê é capaz e o quanto eles conseguem, tá? Tomar no copo aberto de fato desde o início, pessoal. É muito bonitinho de ver. Eles acostumam com a exposição repetida desse mesmo recipiente com a água e eles vão bem direitinho. Eles não viram, né? Que a ideia é eles irem devagarinho e a gente ir ensinando. Vou deixar aqui para vocês. Muito bem! Então, muito fofo, né? Ai, gente, é o meu maior orgulho, esses meus alunos aí. A coisa mais linda desse planeta. Um orgulho, assim, sem fim que eu tenho. Mas vamos lá. Então, direcionamento, né? A saber o caminho, trilhar direitinho para ter uma criança com bons hábitos, né? Água para beber, né? Não é outro tipo de líquido aí. A criança tem que ter uma boa referência. Vamos lá então, preparei também uma perguntinha bem bacana para você. Cíntia, mas e suco, água de coco, posso oferecer? Nananina não, tá? Suco, deixa eu contar um caso para vocês aqui de uma aluna minha, tá? Que veio a ser a minha aluna e a gente conseguiu, né, de forma bem direitinho. Então, qual é a recomendação? Até os 12 meses de vida, até um aninho da criança, a gente só oferece água. É fruta para comer, água para tomar. Por exemplo, mas posso oferecer suquinho, né? Posso oferecer... Gente, não. O estômago do bebê, ele é muito pequenininho. Pra gente fazer um copo de suco, a gente precisa de 2 a 3 laranjas. Vai encher o estômago desse bebê com um líquido riquíssimo em frutose. A criança não vai ter fome, não vai ter vontade, né, de fato, de tomar a água, porque ela já está hidratada, vamos dizer assim, só que com uma grande quantidade de soluto, né, ali, que são as fibras, todos os tipos de vitaminas, minerais, e a criança não come a fruta de fato, ela começa a recusar a fruta. E água de coco também vai no mesmo raciocínio, né? Água de coco tem eletrólitos, com excesso de água de coco pode ter sim sobrecarga renal pelo excesso de eletrólitos, então assim, também após os 12 meses de vida, tanto suco quanto água de coco. Deixa eu contar da minha aluna. Veio a minha aluna pra mim, eu nunca vou me esquecer, gente, ela não comia nada, ela tava com quase 11 meses, faltava dias para completar 11 meses, e a mãe dela disse, Cíntia, eu tô apavorada, ela não come nada, ela não come uma fruta, ela não come... As frutas estão docinhas, eu compro a fruta mais madurinha, eu compro ela, tá bem docinha, ela não come batata, ela não come carne, ela não come feijão, ela não come brócolis, não come cenoura, não come nada, eu tô apavorada, a criança tá vivendo de leite e de suco. Gente, e aí eu fiz uma anamnese bem feita com ela e tal, e eu disse assim, vamos lá, então vou tentar relatar bem direitinho para vocês que não me falha a memória, tá? Então eu lembro como se fosse hoje. Ela tomava 4 mamadeiras de 240 ml por dia. Eu lembro que era 4,240. Eu até perguntei os intervalos e ela comentou comigo. E eu disse assim, tá, e onde é que entram os sucos aí? Ah, eu dou um suco entre a primeira mamada e a segunda, antes da soneca. Eu dou um suco também entre o horário do almoço, um pouquinho antes do almoço e a segunda soneca, e depois durante a tarde também, e às vezes se ela quer, ela me vê tomando, ela toma também. E eu disse, não tem como caber
nessa criança, se falando em caloria, eletrólitos, soluto, a quantidade da necessidade nutricional que a criança necessita ultrapassou totalmente no volume de leite e também no volume de líquido, com caloria, entende? Então, suco tem caloria, água de coco tem muita caloria. Teve um outro caso também de uma aluna minha de água de coco. Ela era mais velha, ela tinha 1 aninho e 6. Ela também tomava, praticamente ela não tomava água. A hidratação dela era água de coco. Comia uma quantidade bem restrita, pingadinha por dia. O que a gente precisa fazer, gente? Então, não toma água, o que eu faço então, Cíntia? A gente precisa mudar esse panorama. A gente começa a trabalhar, por exemplo, com uma água saborizada, por exemplo, colocar na água rodelas de laranja, rodelas de limão, algumas frutas dentro da própria água. Começa a oferecer dessa forma, tá? E vai fazendo uma redução gradual. Se tomava 4 copos de suco por dia, vamos oferecer 3 copos de suco e vamos inserir uma água saborizada. No outro dia a gente oferece 2 copos de sucos e 2 copos de água saborizada. No terceiro a gente já oferece a água pura, límpida, como realmente deve ser para a criança ir criando o hábito, e deixa 1 copo de suco e vai reduzindo, tá? A criança a partir dos 12 meses pode ficar, a recomendação de 1 a 3 aninhos é até no máximo 120 ml de água por dia, de suco, perdão, tá? 120 ml de suco por dia. Suco, quando eu tô falando, gente, obviamente, né? Não me interpretem mal, é suco puro 100% da fruta, não é aquele suco de caixinha, rico em açúcar, rico em conservante, rico em edulcorantes, né? Rico em corantes, tá? Então, é o suco da fruta propriamente dito. Então, vai ser exatamente isso. E a gente pode, eventualmente, oferecer um copo de suco a partir dos 12 meses, cerca de 120 ml, que seria meio copo, né? Um copo grande, metade de um meio copo grande. Principalmente fazendo parte de um lanche. Lanche da manhã ou lanche da tarde. Tá? Eu não recomendo que o suco esteja junto com a refeição principal, tanto almoço quanto jantar, para não competir com o volume de alimento que talvez essa criança comeria, os sólidos, e deixa de comer os sólidos para estar tomando suco. Lembrem, tem caloria, sacia, ok, tá? Então, nada contra proibições zero de suco, não é essa a questão. A questão é a gente ter uma criança que conheça água para beber, para hidratação, que goste de tomar a água, porque ela já conhece desde sempre a água, e a fruta para comer. A gente não substitui, tá? Então, isso é muito, muito bacana. E resumindo as 2 consultas, né, que a gente fez com as crianças, deu tudo muito certo. Gente, em 3 dias de redução, a criança já começou a aumentar o apetite, as 2 já começaram a comer maravilhosamente bem, que elas me relataram: Cíntia, eu não acredito que eu passei todo esse tempo pensando que... Nunca pensei que fosse o suco, nunca pensei que fosse água de coco, né? E justamente, isso são detalhes que fazem toda a diferença, né? Para ter uma criança que come de tudo, que se alimenta de fato e que cresça com saúde, né? Porque a gente sabe que o excesso de suco, o excesso, né, de frutose, né, de líquido sem fibra, que a fibra é um grande aliado, né, intestinal, né, da nossa saúde também. A gente sabe os malefícios que a gente tem com excesso, né, desses sucos, e a gente tem até muitos estudos que mostram uma relação com obesidade, com sobrepeso, né, lá de adolescentes que têm uma infância, né, que só sabem principalmente sucos ricos em açúcares, né? Esse é um grande problema. Então, nada de açúcar. Quer oferecer o suquinho para o bebê? Ok, mas vamos oferecer o suco da fruta natural e a partir dos 12 meses, tá? E trouxe para vocês algo que me incomoda um pouquinho, tá? O que te incomoda, assim? O que te deixa, né, braba ou... internamente, tá, gente? Porque eu sou muito de solucionar, eu não gosto de estar patinando em cima de problema, não, eu gosto de solução, sou muito focada no que tem que dar certo e realmente dá, por isso esse sucesso aí do MBS, né, dos Mamães e Bebês Satisfeitos, né, desses tratamentos tão lindos, né, nutricional com crianças e famílias. O que a gente precisa entender? O que me incomoda é, vem a mãe, vem o pai,
E dizem, Cíntia, a gente acabou de sair da consulta, né, de um profissional X, meu bebê vai começar a introdução alimentar e ele indicou o suquinho de laranja-lima. Ai, gente, quando acontece isso, sério, eu quero morrer. Gente, assim, ó, a questão do suco, a gente sabe o quanto a criança não se beneficia pela questão, né? Vamos pensar, iniciar com suco. A criança precisa melhorar todo o treino da habilidade mastigatória para conseguir morder um alimento, para conseguir fortalecer essa musculatura, para conseguir fazer um movimento de lateralidade de língua, que tem que ser com alimento sólido, fazer um movimento de rotação mandibular desse alimento, o quanto é importante para a fala dessa criança mais para frente, o quanto é importante para toda a questão, né, de evolução, de marcos de desenvolvimento dessa criança. Isso eu confesso que me incomoda, porque essa recomendação, gente, é uma recomendação bastante antiga, a gente sabe, tanto do Manual da Sociedade, né, de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, da APP, a gente sabe o quanto a gente já tem essas atualizações há bastante tempo. A brasileira, inclusive, vou dizer para vocês que é uma das mais atualizadas, tá? Para a questão, né, de não iniciar com suco. Tá? Então, assim, é água, gente. Então, assim, eu vejo muitas famílias iniciando, né, com os famosos suquinho de laranja-lima, que é aquele bem docinho, como se a criança não precisasse se expor, né, ao paladar a alimentos sólidos. Então, a gente sabe que sim, sólidos, alimentos mais azedos, mais cítricos, não é só laranja-lima, é todos os tipos de laranja, todos os tipos de frutas. E a gente sabe o quanto a gente consegue ter uma criança com uma variedade, né, ampla, uma variedade alimentar muito bem feita, quando a gente tem esse direcionamento tão bacana, né, e de excelência, tá? Então, isso é uma das coisas assim, que me deixa um pouco frustrada, assim, mas uma das coisas boas é da gente continuar lutando, continuar informando vocês, por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente batalha tanto. Eu sou uma batalhadora da alimentação infantil. E, né, é isso aí, vamos lá e não vamos desistir jamais, 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 jamais. Então, quero dizer para vocês que eu não posso deixar que vocês façam algumas ações aqui. A gente já tá finalizando esse episódio tão lindo que eu adorei estar aqui com vocês. Por favorzinho, curtam aqui esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deem um like aqui, porque quanto mais vocês interagirem aqui comigo, mais a gente consegue transmitir informações para as pessoas. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, eu vou adorar saber, vou adorar compartilhar com vocês, conversar com vocês aqui embaixo, para a gente ter essa interação bacana. Deixa eu ver se tem algum recadinho que eu esqueci aqui. E comenta aqui que vocês adicionaram de novo para vocês, né, esse vídeo aqui, que é bacana para mim saber também se tá ok, se vocês têm alguma sugestão de vídeo, podem deixar aqui, tá? Marca aqui aquela mãe, encaminha esse vídeo para uma mãe que precisa saber disso, uma mãe grávida, uma mãe que já tá com o bebezinho iniciando a introdução alimentar, né, antes dos 6 meses, ou alguma mãe também, gente, por favor, que já tá com o bebê ou criança mais velha, para assistir o vídeo, para saber, né, o que é o de fato ideal. Tá bom? Um grande beijo para vocês, adorei esse vídeo. Até o próximo!